Hoje, o nosso grupo vai apresentar um trabalho sobre o protocolo HART, ou Highway Addressable Remote Transducer, referente à unidade curricular Tecnologia da Informação e Comunicação aplicadas à indústria 4.0. Eu me chamo Kennedy e junto de Guilherme Roberto Ferreira, Lucas Valim, João Paulo e Raniel Maia, orientados pelo instrutor Marco Aurélio. Então, o que é o protocolo HART? Ele é um protocolo aberto de automação industrial, que pode ser analógico ou ainda digital híbrido. A sua vantagem mais notável é que ele pode se comunicar por loops atuais de instrumentação analógica de 4 a 20 mA, fora a sua comunicação digital, que se dá por esse mesmo cabo. Esse protocolo é o que mais tem aplicações em campo. Ele tem vantagens em relação a equipamentos inteligentes e ainda faz uso da comunicação digital de forma bem flexível, o sinal de 4 a 20 mA, para parametrização e monitoração de informações. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre as principais características do protocolo HART. Bom, é uma escolha perfeita para instrumentos multivariáveis, como por exemplo medidores de vazão máxima, onde pode ser comunicados ao sistema através de um único cabo. Em uma pequena rede pode ser formada até 63 dispositivos HART, cada um com seu próprio endereço de identificação ou número de nó. A capacidade dos sensores HART é muito útil e poderosa. Há a possibilidade de acessar os sensores remotamente para calibrar e recuperar dados de diagnósticos sem precisar estar no local de instalação do sensor para acessar seus dados. Os dispositivos HART em rede, na maioria dos aplicativos de sistema de controle, não são praticados devido à sua velocidade limitada e complexa topologia de rede multiponto. Todo dispositivo HART é capaz de enviar e receber de 5 a 50 itens de informações diferentes, incluindo a variável do processo. E por último, somente o hardware na placa de entrada analógica e os componentes eletrônicos do sensor precisam ser atualizados para obter o funcionamento do protocolo HART. Relação com o zero vivo. E o que é o zero vivo? Ele se define como o valor mínimo que pode se adotar para que possamos identificar alguma possível falha ou avaria no sistema, o que provoca a queda do sinal. E a gente pode se perguntar por que 4 a 20 mA? Por que não de 0 a 20? O motivo disso se dá pelo fato de que quando nós adotamos o valor mínimo pela escala, ela terá como valor 4, já representando que se está no valor mínimo dessa própria escala. No entanto, se fosse de 0 a 20 mA, ainda deveria funcionar, certo? Mas não. Por que não? Porque se acontecesse alguma falha no sistema, como rompimento de fios, o transmissor não envia dados, por exemplo, qualquer tipo de problemas assim dariam como resultado zero, porque houve uma queda de sinal, ficando assim difícil identificar tal falha no sistema. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre a comunicação digital mais sinal analógico simultâneo que ocorre no protocolo de comunicação de campo HART. Bom, o protocolo estende o padrão 4 a 20 mA ao permitir também a medição de processos de forma mais inteligente que a instrumentação de controle analógica, proporcionando um salto na evolução dos controles de processos. As características dos instrumentos podem ser vistas via comunicação digital, que são refletidas na denominação do protocolo. Possibilita a comunicação digital bidirecional em instrumentos de campo inteligente sem interferir no sinal analógico de 4 a 20 mA. Bom, tanto o sinal analógico como o sinal digital de comunicação podem ser transmitidos simultaneamente na mesma fiação. A variável primária e informação do sinal de controle podem ser transmitidos pelos 420 mA, se desejado, enquanto que as medições adicionais, parâmetros de processo, configuração do instrumento, a calibração e as informações de diagnósticos são disponibilizadas na mesma fiação e ao mesmo tempo, como eu disse anteriormente. E por último, ao contrário das demais tecnologias de comunicações digitais abertas, entre aspas, para instrumentação de processos, o protocolo HART é compatível com a maioria dos sistemas existentes atualmente. Ele funciona por meio de uma relação chamada trabalhador e ajudante, ou seja, o ajudante seria um instrumento de campo e o mestre é a CPU, tendo em vista que o ajudante responde ao trabalhador apenas quando é questionado. Com o fim da Segunda Guerra, a queda de importantes barreiras geopolíticas, o mundo entrou em uma nova era tecnológica. Neste momento, a aproximação dos campos do conhecimento científico e da atividade industrial permitiu
o rápido desenvolvimento e absorção de tecnologias de ponta em todas as etapas produtivas da indústria, movimento que ficou conhecido como a Terceira Revolução Industrial. O analógico transmite a variável e converte ela do campo de medida utilizado em uma malha de 4 a 20 mA. Já no sinal digital, o mesmo é usado para levar informações. Os adicionais do dispositivo, como por exemplo padrões de configuração, calibragem e parametrização, o protocolo HART utiliza o padrão BEL 202 FSK para sobrepor sinais de comunicação digital a um sinal analógico de 4 a 20 mA proveniente do transdutor. A transferência de dados no protocolo HART ocorre em 1200 bps, sem interromper o sinal de 4 a 20 mA, permitindo que uma aplicação de mestre obtenha 2 ou mais atualizações digitais por segundo a partir de um dispositivo. Informações adicionais como status do dispositivo, diagnósticos, valores adicionais, medidos ou calculados, são comunicados usando um sinal digital que é sobreposto ao sinal analógico. O protocolo HART é um protocolo de comunicação mestre-operário, o que significa que durante a operação normal, cada envio de dados do operário, o dispositivo HART, é iniciado por uma solicitação ou comando do dispositivo de comunicação mestre. O sinal analógico transmite a variável medida, no caso de um instrumento de campo, utilizado a uma malha de 4 a 20 mA, enquanto o sinal digital é utilizado para levar informações adicionais do dispositivo, como padrões de configuração, calibragem e parametrização, tags descritivas e entre outros. O protocolo opera segundo o padrão mestre-operário, onde o operário somente transmitirá uma mensagem se houver uma requisição do mestre, ou seja, no instrumento de campo, o operário só irá enviar informações quando receber uma requisição do sistema de controle, que é o mestre. Comunicação ponto a ponto. Comum em muitas indústrias, o ponto a ponto tem o dispositivo de campo, ou elemento final de controle, conectado ao sistema e usa um sinal analógico para transmitir dados ou comandos ao processo. Nesse cenário, você usará o protocolo HART para configurar esses dispositivos ou verificar seus diagnósticos. Para fazer isso, você pode usar um comunicador de campo ou um multiplexador, que coletará os dados e enviará a um sistema de gerenciamento de ativos. Você também irá configurar seus dispositivos com um pooling address em 0, para permitir a modulação analógica. Conforme falado anteriormente, o protocolo HART funciona no conceito mestre-escravo, ou seja, os dispositivos de campo só enviam dados quando um mestre pergunta. No entanto, a rede permite mestres primários e secundários. Quando você tem um sistema de gerenciamento de ativos acessando instrumentos de campo remotamente, o computador de campo atua como um mestre secundário. Por último, você pode utilizar um Burst Mode em uma instalação ponto a ponto. Aqui, um escravo envia continuamente mensagens HART padrão.